tudo bom, pessoal? Bom, no vídeo de hoje vamos falar quais são os papéis fundamentais do nutricionista oncológico na jornada de um paciente com câncer durante o seu tratamento. Sejam todos bem-vindos. A gente está começando a nossa última live antes da jornada Nutri-Onco, onde eu vou falar sobre os 5 pilares para você ter reconhecimento na nutrição oncológica. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma live de aquecimento da jornada Nutri-Onco. Pessoal, eu preparei essas lives para vocês, para melhorar o conhecimento, para vocês já irem adquirindo mais conhecimento antes desse evento incrível que vai acontecer nos dias 4 e 5 de outubro, quarta e quinta desta semana. E ao final da jornada Nutri-Onco, a gente abre as inscrições para o curso Nutri-Onco na prática, né? Para você aprender a atender pacientes com câncer com segurança, da prevenção até o pós-tratamento. E aí, sejam todos bem-vindos. Galera que tá sempre aqui comigo. Ingrid, Luciana, Ilza, tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom, tem várias alunas no Nutri-Onco aí, parabéns, sejam todas bem-vindas. Que bacana ter vocês aqui. Adoro quando tem alunas na live, que legal, que legal. Bom, pessoal, bora lá. Deixa eu dar mais um minutinho pra gente começar aí o conteúdo, tá? Resolvi fazer esse tema dessa live de hoje, gente, pra gente tirar da nossa cabeça que nutricionista só serve para poder passar dieta e prescrever suplementos para paciente com câncer. Na verdade, não. O nosso papel vai muito além disso, né? É muito mais específico e requer muito mais detalhes durante o nosso atendimento do que apenas prescrever uma dieta e suplemento, do que ter um conhecimento técnico. Conhecimento técnico que diversos profissionais vão ter, mas só algumas outras habilidades de quem trabalha com esse público há tantos anos, né? Conhece esse perfil de paciente, consegue entender. Tá sem som aí, pessoal? A Carla falou que tá sem som. Vocês estão me ouvindo bem ou não estão me ouvindo? Só pra eu saber se foi só a Carla. Tá todo mundo me ouvindo bem? Agora deu. Tá ouvindo, Carla? Que bom. Eu tô com meu fone de ouvido. Sim, Carol também tá aí. Tudo bom? Normal, ótimo. Bom, todo mundo ouvindo? Maravilha, pessoal. Bora lá começar. Bom, hoje é a última live de aquecimento do evento Jornada Nutri-Onco, um evento onde eu vou falar sobre os 5 pilares para você ter reconhecimento através da nutrição oncológica. É um evento gratuito e online para mostrar para vocês como é que eu sou em sala de aula, qual é a minha didática, qual o conteúdo que eu apresento, como é que são as minhas palestras em PowerPoint, para vocês terem aí uma degustação do que é o curso Nutri-Onco na prática, que é um curso de formação prática para as nutricionistas que querem se especializar em atendimentos a pacientes com câncer. Bom, nosso papel papel como nutricionista, ele vai muito além, como eu disse, sobre prescrever suplementos e prescrever uma dieta. E aí, fazendo uma retrospectiva, antes de eu fazer o roteirinho dessa live, eu fiquei pensando, né, depois de ter atendido mais de 5.000 pacientes com câncer desde 2010, quais foram os outros papéis que eu me encaixei melhor na vida do paciente oncológico, né? Quais foram os outros papéis que eu precisei desempenhar na jornada de um paciente com câncer para ajudar com que esse paciente passasse melhor pelo tratamento, para ajudar a fidelizar esse paciente também, para que ele percorresse toda a jornada junto comigo. Um paciente com câncer, ele fica aí pelo menos, né, no mínimo, né, de 8 a 10 meses fazendo um tratamento oncológico, no mínimo, passando por cirurgia, quimioterapia, radioterapia. E para isso, né, eu precisei entender quais foram esses papéis que eu consegui fazer a diferença, desempenhar na vida desse paciente para fazer a diferença na vida de um paciente com câncer. Um paciente com câncer é totalmente diferente
dos demais perfis de pacientes, né? Por quê? Esse paciente, ele chega pra gente com uma sensação de culpa absurda, com uma insegurança em relação ao futuro, né? Ele tem um mix de sentimentos muito diferente que não tá presente em outros atendimentos. Eu trabalho com emagrecimento também, sem ser de pacientes oncológicos, e é muito diferente. Até a anamnese de um paciente com câncer, ela é totalmente diferente. A anamnese de um paciente oncológico, ela precisa abordar os problemas que o paciente está vivendo, os problemas que ele está sentindo ali, né? Quais são os sintomas, quais os tipos de tratamento, qual o percentual de perda de peso. Geralmente, perguntas que não englobam num paciente de emagrecimento. E aí, pensando nesses outros papéis que a gente desempenha na vida do paciente oncológico, eu defini alguns que são importantes a gente ter presentes e solidificados no nosso atendimento, principalmente em consultório com esse paciente. E o primeiro papel que a gente precisa desempenhar na vida desse paciente é a construção de vínculo, né? Nós precisamos ter um vínculo sólido com esse paciente, um vínculo confiável com o paciente é fundamental para o sucesso do tratamento dele. Ele precisa confiar em você, ele precisa confiar no que você está dizendo. Uma das maneiras dele confiar em você é você transmitir segurança na sua fala, na sua conduta, em todo o seu acolhimento que você faz com esse paciente, né? Isso ajuda tanto a você, nutricionista, a fidelizar esse paciente, quanto a aumentar a adesão do tratamento desse paciente. Se ele vai no profissional que ele confia, beleza, vou seguir a conduta dele. Então, é muito importante a gente desempenhar esse vínculo, estabelecer esse vínculo com esse paciente, tá? E como que a gente faz isso, né? Como é que eu vou estabelecer esse vínculo com um paciente oncológico? Bom, pessoal que já tá chegando aí, vou fazer o seguinte, né? Como eu falo sempre nas minhas lives, eu deixo sempre de 10 a 20 minutinhos depois que eu falo todo o conteúdo para vocês fazerem perguntas, né? Sobre o conteúdo que eu falei. Então, eu vou pedir para vocês colocarem as perguntinhas no pontinho de exclamação que tem aqui na live, que aí no final eu viro as perguntas para todo mundo, fica mais fácil para todo mundo ver qual é a pergunta e fica mais fácil para eu controlar o que eu respondi e o que eu não respondi, beleza? Bom, primeira coisa, né? Crie um ambiente acolhedor e agradável com esse paciente, né? Uma conversa descontraída, uma conversa receptiva. É assim que você deve começar a receber esse paciente no seu consultório, né? Então, sempre com muito afeto por esse paciente, por o que ele está passando nesse momento, tá? Então, primeira pergunta que você deve fazer para o paciente oncológico é como ele está se sentindo após esse diagnóstico. A gente precisa entender quais são as dores desse paciente, as dificuldades dele nesse momento. Após ele relatar todo o caso dele, de como veio o diagnóstico, como é que ele está se sentindo com aquilo. Para você avaliar qual a posição que você precisa ter com esse paciente. É uma posição mais motivadora, é uma posição de enfrentamento, é uma posição que você precisa ser mais empático com esse paciente. Então, como eu digo, sempre, nosso papel no início de uma construção de um vínculo com o paciente é escutar, ter uma escuta ativa. Então, escutar atentamente o que esse paciente está dizendo. Observar, além da fala, o paciente ele fala também com gestos, com olhares, com expressão facial. Então, esteja focada 100% olho no olho. Solta papel e caneta, para digitar e presta atenção. Olha para o paciente, vê o que ele está dizendo, não só com a fala, mas também com os gestos corporais. É muito ruim ficar de cabeça baixa, só anotando. Converse com ele, né? Troca ideia, igual eu tô fazendo aqui com vocês. Como se fosse aquela amiga, sabe, que tá contando a fofoca mais interessante do mundo. Nesse momento, é isso que você tem que transparecer pro seu paciente. É de fato um interesse pelo que ele está passando, pelo que ele está vivendo, como você pode ajudar ele, né? Esse momento, ele é fundamental para que você construa uma relação de confiança com esse paciente, uma relação amigável. Seja empático no momento, tem que sempre se colocar no lugar dele, né? Dos sentimentos que ele está vivendo, o ponto de vista que ele está enxergando, né? E seja gentil e respeitoso com todas as falas dele, todas as demandas que o paciente, né? Demonstre interesse em ajudar em todas as dificuldades. Não é só fazer aquela escuta seletiva. Nós, nutricionistas e outros profissionais também, muitas vezes a gente faz uma escuta seletiva. Aí o paciente está contando a história da vida do marido, de como foi, o que aconteceu, que ele foi no médico. E aí a gente começa a meio que bloquear esse som e acaba ouvindo mais quando o paciente fala o que ele comeu, o que ele deixou de comer, o que ele gosta, o que ele não gosta. E muitas coisas nessa fala dele, né?
nessas histórias que eles vão contando, dá muitos insights pra gente do que a gente precisa trabalhar com esse paciente, né? Então, sempre se colocar no lugar desse paciente. Então, ontem eu atendi um paciente que ele falou que não comia nenhum legume. São situações adversas, né? E isso era uma dificuldade muito grande para esse paciente. Então, pensa, eu preciso trabalhar na dieta desse paciente legumes, mas ele falou que ele não comia nenhum. Então, é muito ruim quando o paciente chega com essa demanda e a gente obriga ele a fazer o que ele não quer. Ele já tá passando por um tratamento super desafiador, né? Imagina ele com os sintomas que ele não tinha antes. Então, imagina eu ter que obrigar esse paciente a comer algo que ele não gosta. Então, isso é muito complexo para ele, tá? Então, eu lembro que além do arroz e feijão e a carne que ele sempre comia, ele falou que ele não comia nada de legumes, mas pelo menos uma rúcula, uma alface, um tomate, uma batata ele já comia. E era isso. E beleza, a gente conseguiu, né, estipular um planejamento alimentar focado nas maiores necessidades daquele paciente, que naquele momento era manter o seu estado nutricional, manter o peso dele ali até o fim. Então, você imagina, um paciente jovem já está sofrendo com um diagnóstico, com 2 filhos pequenos, e ainda ele tem que se obrigar a fazer o que ele não gosta no momento inicial. Então, eu acho bacana essa abordagem, essa conduta nesse primeiro momento, onde você quer estabelecer um vínculo com ele, um vínculo de confiança, um vínculo de afeto, um vínculo de que você entende o que ele está passando, tá? Então, para isso a gente precisa ser claro e transparente, explicar todos os procedimentos e todas as etapas de tratamento daquele paciente, né? O que ele irá realizar, como que vai ser o tratamento dele, como é que a gente vai ajudar ele nesse período. Então, por exemplo, esse paciente que falou que não comia muitas verduras e legumes e tal, eu falei, não, ok, agora a gente não vai especificamente entrar nessa parte, mas sabe que isso é importante para o seu tratamento e tal. Então, se esforce para tentar provar sabores novos tipos de preparações que tenham legumes aí, para te deixar um pouco mais forte, um pouco mais nutrido, tá? É importante falar das etapas do tratamento, quais os momentos que esses alimentos vão ser importantes ele entrar, o que ele fará entre as consultas, né? E como você vai ajudar a conduzir esse paciente durante todo o tratamento dele, seja no pré-operatório, no pós-operatório, durante a cirurgia. Quando ele vai entendendo como que vai ser essa dinâmica do seu atendimento, como é que você vai ajudá-lo, ele vai se sentir mais seguro diante do que você está passando para ele, diante do que você está falando. Ele vai saber que você realmente domina o assunto, que você domina os tipos de tratamento, tá? Convencer um paciente, né, de praticar atividade física, que é algo de suma importância durante o tratamento oncológico, é uma tarefa desafiadora pra gente. Muitas vezes a gente não quer fazer isso, né, porque é chato ficar batendo numa tecla que é importante pro paciente. Mas ele precisa saber, ele precisa ouvir que aquilo ali vai fazer diferença para o tratamento dele. Principalmente um paciente que está emagrecendo, um paciente que está em sarcopenia, né? Eu já passei aí 2 anos convencendo uma paciente que ela tinha que praticar atividade física, falando de outras coisas, não só sobre a alimentação, para que eu consiga ajudar esse paciente a levar esse tratamento até o fim. Então, falar sobre atividade física, eu poderia pensar, não é um papel meu. Esse papel é do educador físico. Mas se eu tô ali na posição de orientar e tá de mãos dadas com ele para ele levar esse tratamento até o fim, eu tenho sim esse papel de orientar ele, não só em relação à alimentação, mas quanto a outras coisas que eu considero importante para ele levar o tratamento bem. Então, fazer essa construção do vínculo, pessoal, é algo que demora, que requer tempo, leva dedicação, leva esforço durante a consulta, mas é um investimento valiosíssimo, tá? Porque o paciente lá na frente, ele vai escutar, a ficha vai cair, ele vai entender que aquilo ali foi bom pra ele, tá? Então, da prevenção até o pós-tratamento, independente de qual é o perfil do paciente, é sempre importante identificar quais são as demandas dele e acender uma luz para que ele observe aquilo com outros olhos, como, por exemplo, a prática de atividade física, que ajuda na prevenção da perda de massa muscular, ajuda na prevenção da sarcopenia, ajuda no ganho de força, ajuda na prevenção e ajuda durante o tratamento oncológico também, beleza? Bom, com isso a gente consegue construir um vínculo de confiança com esse paciente. E aí, a gente precisa ter também uma comunicação eficiente. Eu preciso falar com esse paciente de uma maneira clara, né? Demonstrando atenção e interesse, mas falar de uma linguagem que ele consiga entender.
não falar nutricionês, né? Como a gente fala, eutrofia, gastrectomia, enfim, palavras complicadas da oncologia que muitos pacientes não têm aquela palavra ali no seu linguajar, não utilizam aquilo, não entendem. Eu sempre uso meu marido, sempre quando eu quero falar alguma coisa mais simples, explicar, eu falo pra ele primeiro. Se ele não entender, eu começo a achar outras alternativas e formas que ele possa entender, para que eu não fale em termos técnicos, né? Nós nutricionistas às vezes temos mania de falar com termos técnicos mais difíceis ou jargões que a gente aprende na faculdade. Isso é muito difícil, a gente precisa adaptar, transformar a nossa linguagem em algo mais prático, fácil e objetivo para o paciente, de uma maneira que ele consiga entender e, na maioria das vezes, até desenhar. Eu utilizo muito alguns desenhos, faço no papel, como é que ele monta o prato de refeição ali, qual a composição que ele tem que fazer, para que ele possa entender, para que eu possa ter uma comunicação clara e assim ele conseguir seguir de fato a minha conduta, tá? Então, um exemplo simples é falar de forma clara quais os motivos, por exemplo, que o paciente precisa beber água. O paciente oncológico, quando ele começa a quimioterapia, a gente só fala, não, é importante beber água, beba 2 litros de água e tal, beleza, passa pro próximo. Não. Mas por que ele tem que beber água? Qual a importância dele beber água? Quais os benefícios para ele beber água, principalmente para as veias? Qual vai ser o benefício dele em relação à diminuição dos sintomas? Ele precisa entender isso, então eu preciso dar o máximo de informação e orientação no momento certo para esse paciente, para que isso aumente a adesão à sua conduta. Então, consumo de água, por exemplo, é um exemplo dos mais simples que eu dei aqui, vai ajudar ele a diminuir os efeitos colaterais durante a quimioterapia, vai ajudar a veia dele não ficar tão fina, a ponto dele não conseguir pegar a veia e ser espetado várias vezes. Tá, mas como que eu vou ingerir mais água? Já entendi quais são os benefícios, então agora eu preciso orientar ele como que ele vai colocar isso em prática. Então, uma orientação, ela precisa ser desmembrada em diversas partes. Isso é uma comunicação clara e objetiva. Não é só tem que fazer isso porque sim e seguir um roteiro, porque é difícil. Outros perfis de paciente, como por exemplo, emagrecimento, aí você fala lá, é importante beber muita água e tal. O paciente pode ter dificuldade, mas ele não tem alteração de paladar. Ele não tem saciedade precoce. Ele não tem diversos sintomas que de fato impedem esse paciente mesmo de consumir água. Ele não sente a água com gosto amargo, né? Então, o paciente oncológico, ele tem isso. Ele pode sentir paladar metálico, ele pode sentir o gosto da água diferente. Então, tudo isso dificulta ele seguir uma conduta e eu preciso orientá-lo como ele vai aplicar isso. Então, andar com garrafinhas, colocar aplicativo, fazer água saborizada, consumir chás que ele possa vir a consumir durante o tratamento, dependendo de qual tipo de tratamento que ele estiver fazendo. Então, tudo isso são orientações que eu preciso fornecer para esse meu paciente, para que ele consiga ingerir o maior volume de água. E isso não só para água, por exemplo, o suplemento, né? Eu tenho que falar quais os benefícios desse suplemento, como que ele pode ingerir esse suplemento, quais as combinações diferentes que ele pode fazer para ingerir. Isso é uma comunicação clara e eficiente. Não só falar, ó, tem que tomar esse suplemento aqui, tal hora, 2 vezes ao dia, tá bom? Beleza, beijo, tchau. Ele vai voltar para casa, vai precisar provar o suplemento, às vezes ele não vai gostar, ele não vai entender por que ele tem que fazer aquilo. Então, é nosso papel ter essa comunicação clara, orientar, explicar e personalizar a conduta para cada perfil de paciente. Beleza? Acho que fizeram uma pergunta aqui. Já estou gostando do que você está falando. Geralmente o pessoal fala, mas não fala nada. Boas colocações. Evelyn, querida, aqui é só verdades nua e crua. Como tem que fazer, por que tem que fazer. Aqui não tem meias verdades, gente. Se aqui tá assim, imagina eu dentro de sala de aula, né? Com horas ali para falar com vocês. Vocês imaginam o tanto de conteúdo que veio por aí. Eu sempre gosto de dar exemplos práticos, como eu dei esse da água, para que vocês possam entender melhor e conseguir personalizar isso para outras orientações também na hora de fazer essa comunicação com o paciente. Então não é só prescrever certo tipo de alimento e ponto. Eu preciso esclarecer e orientar não só em relação à conduta que eu tô tendo com esse paciente, mas também com a jornada de tratamento dele, né? E isso acontece quando você adquire conhecimento e você sabe o que você tá falando, né? Então, você sabe como funcionam as etapas do tratamento? É seu papel? É sua obrigação? Não!
mas isso vai fazer com que o seu paciente te olhe com outros olhos. Vai fazer com que o seu paciente te olhe e fale, caraca, essa menina sabe do que ela tá falando. Aí, nossa, gostei. Ah, o médico falou, nossa, é exato. Quantas vezes isso não acontece? Nossa, o médico falou exatamente isso. Nossa, é exatamente por conta disso. Então, quando você desenvolve um raciocínio clínico em cima da patologia e quando você escuta ativamente o que o paciente fala, você consegue transmitir melhor essa segurança e essas informações para esse paciente, tá? Então, é muito mais, é tudo isso e muito mais que eu vou falar na jornada Nutrion sobre os 5 pilares para você ter reconhecimento na nutrição oncológica. Quais são as etapas do tratamento que você tem que aprender a diferenciar, como fazer uma comunicação assertiva com o seu paciente, tá? Ah, que bom, pessoal, que bom que vocês estão gostando. Bom, uma outra questão muito peculiar, um outro papel muito peculiar que a gente tem quando trabalha com o paciente oncológico é a interação com a família. Outros perfis de paciente, muitas vezes a gente nem conhece o familiar, né? Nem sabe, ou sabe quem é de ouvir falar, mas não tem um contato, não precisa falar, não precisa se comunicar. Na oncologia, não. O paciente oncológico nunca está sozinho. Na verdade, não deveria estar, né? Alguns pode ser até que estejam, mas assim, o paciente, na maioria das vezes, ele tem um acompanhante principal, ele tem um cuidador, ele tem alguém que tá junto com ele ali lado a lado, ajudando ele nesse processo. Em muitos momentos, a gente vai precisar fazer uma orientação para esse paciente. Então, é muito comum chegar na consulta e o paciente falar, ah, minha mãe, minha tia, o meu marido falou que eu não posso comer isso e aquilo. E aí? Você tá ali com o seu paciente, eu já precisei fazer diversas vezes por escrito. O paciente pode comer isso assim, 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 assado, pra pegar e mostrar pro familiar. Porque era uma briga em casa, né? O familiar falando que o paciente não poderia comer, porque viu na internet isso, que viu na internet aquilo. E o paciente falando que não, que a nutricionista autorizou. Então, a gente precisa ter essa interação com o familiar e chamar o familiar aqui e falar, não, vem cá, olha só. Isso daqui tá liberado, isso daqui pode, isso daqui deve evitar, isso daqui não é bem assim. Tá? Então, muitas vezes não basta a gente falar apenas com o paciente. A gente precisa chamar o familiar e orientar o familiar também. Não só chamar o familiar para orientar, mas também chamar o familiar muitas vezes para ajudar, né? Ajudar o paciente a colocar uma conduta em prática. Muitas vezes o paciente está cansado, fadigado, ele não vai querer levantar da cama para beber água. E só de você pedir ajuda para um familiar e tá falando, a cada 30 minutos você pode ir lá e oferecer um copo de água pro paciente e tal, não sei o que, isso já melhora a adesão do paciente à sua conduta. É como se você ramificasse os seus braços, sabe? Como se você aumentasse os seus braços ali. Porque a pessoa que às vezes está do lado não entende que para ele é muito difícil se levantar, ir lá na geladeira, abrir, pegar um copo de água. É difícil mesmo. Não é fácil. É difícil, tá? E muitas vezes o familiar não entende, acha que tá fazendo corpo mole, acha que o paciente não gosta, acha que ele é resistente, acha mil coisas, menos que de fato ele não... Acha que ele tem que se empenhar mais. Então, equilibrar, fazer esse meio de campo aí com a família do paciente oncológico é o nosso papel também. A gente precisa ter essa postura. Quanto mais essa postura a gente tem, mais para perto da gente a gente traz esse paciente, maior o vínculo que a gente cria com o paciente, com os familiares, para confiar mais na gente, tá? Então, a comunicação com o paciente, com os familiares do paciente oncológico é extremamente importante. Seja ela por telefone, por WhatsApp, por escrito, por videochamada, é essencial que a gente tenha essa comunicação. E o CDB em gotas tem fundamento canabidiol? Alguns familiares olham na internet. O canabidiol, sim, tem fundamento, sim. Ele está sendo bastante utilizado para manejo de dor, melhora de sintomas, tá, Carla? Está sendo bastante utilizado. Estão aplicando no familiar, eu não sei, mas aplicando no paciente, sim, tá? Então, o familiar, ele precisa ser informado sobre essa condição que o paciente está tendo, né? Até para poder ajudar ele em muitos casos. Então, existe muito familiar que dá pitaco, que acha que é frescura, que acha que o paciente não se esforça, né? E aí, cabe a gente intervir com esse familiar, né?
com o paciente, falando que não é frescura, que o paciente não consegue ter alimentação, quais os motivos que ele não está conseguindo ingerir, que não é porque... uma coisa que tem muito. Eu já cansei de fazer todos os tipos de comidas diferentes, e o paciente, e ele não gosta, e ele reclama, e era o que ele gostava antes. Porque às vezes o familiar fica chateado com isso, achando que é uma coisa pessoal. Aí eu falo, não leva pro lado pessoal, pelo amor de Deus. Isso são sintomas provocados pelo tratamento, são sintomas que ele tá tendo. Não é nada pessoal, não é nada com você. E cara, isso cria uma paz na família que vocês não fazem ideia. Então a gente precisa ter essa interação com o familiar do paciente, tá? É super importante a gente ter esse entendimento, essa compreensão, ter a percepção, aquele negócio do feeling. Eu preciso ter um feeling maior aqui e chamar esse familiar para conversar, tá? Então, a gente não deixa de fazer isso. Isso faz parte do nosso papel, faz parte do nosso trabalho quanto nutricionista oncológica, tá? Sempre conversar, orientar, informar, pedir ajuda para que alguma conduta ou alguma orientação consiga ser aplicada e consiga ser seguida, tá? Falando sobre a interação com os familiares, é importante também a gente escutar as preocupações também, não só do paciente, mas como a preocupação do familiar. É muito comum, às vezes, o familiar ter uma preocupação que às vezes o paciente não tem. Mas é importante a gente ouvir essa preocupação, esclarecer, orientar, oferecer apoio emocional, tá? Mesmo que sejam orientações sobre o caso do paciente, orientação sobre a sua visão em relação àquele caso, tudo isso já ajuda bastante a diminuir um dos maiores problemas do paciente oncológico, principalmente na primeira consulta, que é a ansiedade. O paciente oncológico, ele passa por uma enxurrada de informações e ele acaba ficando muito ansioso com tudo aquilo que ele escuta. Ele escuta do enfermeiro, ele escuta do médico, ele escuta do cirurgião, ele escuta enfim, de todos os profissionais que estão ali acompanhando ele. E muitas vezes ele vai estabelecer aquele vínculo mais empático de confiança com você, com o nutricionista. E você pode ser a peça-chave para juntar e unir toda essa equipe multidisciplinar. Então, estabeleça essa relação de confiança com os familiares, esclareça sobre essa nova condição desse paciente, empodere esse paciente sobre a situação, empodere ambos os lados, para que eles estabeleçam um equilíbrio entre o desejo do paciente e os anseios familiares, né? Para que você determine os papéis de cada um na implementação daquela conduta. O paciente vai se esforçar para seguir aquilo que você está falando, o familiar vai ajudar com que essa conduta seja aplicada e você vai equilibrar essas duas partes. Esse é o nosso papel. Sem fazer isso, há grandes chances de ter um insucesso tamanho na conduta que você for prescrever para esse paciente, tá? Incentive os familiares a participar das atividades que possam ajudar na recuperação do seu paciente, né? No cuidado pessoal, levando esse paciente para fazer uma unha, para fazer uma maquiagem, para se arrumar. Se você notou que aquilo é importante para ele no momento da consulta, que ele gostaria muito de ter aquilo ali, mas ele não consegue ir, ele não consegue fazer, vamos chamar o familiar, às vezes, para proporcionar melhor isso para o paciente. Aquilo que é importante para ele, ajeitar o cabelo, fazer uma peruca, uma prótese capilar. Identificou uma demanda que é importante para esse paciente, chama o familiar e conversa. Acompanhar numa sessão de fisioterapia, numa sessão de atividade física, por exemplo. Isso é dar apoio, pessoal. Isso é dar apoio, é fazer com que o familiar, o cuidador principal, se integre nas ações do paciente para que a gente possa ajudá-lo de maneira integral. Esteja sempre também aberto aos feedbacks familiares. Eles são importantes. A gente confia no paciente, mas sempre tem aquele familiar que solta alguma coisa, que é dedo duro, que é o X9. Então a gente precisa escutar esse familiar também e não anular essa fala dele, tá? Então sempre que ele vem, te conta alguma coisa sobre o que tá rolando nos bastidores com esse paciente, como é que ele tá fazendo, o que ele não tá fazendo, é importante prestar atenção nesses feedbacks.
Esses feedbacks dão muitas informações pra gente e vai ajudar também você a ajustar melhor a sua conduta. Feedbacks não só dos familiares, mas também como a equipe multi que trabalha com esse paciente. Então, o feedback do médico, o feedback do psicólogo, por exemplo. Quando eu trabalhava em equipe multiprofissional, eu trabalho hoje de maneira interdisciplinar, conversando com eles, mas quando eu trabalhava de maneira multi, com todo mundo no mesmo lugar, eu sempre ouvia os feedbacks dos outros profissionais, né? Porque às vezes o paciente vai lá e fala com um psicólogo que ele achou isso e aquilo outro da conduta do nutricionista. É importante ouvir com atenção pra gente ir ajustando e moldando essas condutas do paciente, tá? E pelo amor de Deus, jura pra mim que nunca vai dedurar o familiar, pelo amor de Deus, que te contou alguma coisa. Então, assim, não, porque o seu esposo me contou que você fez isso, aquilo outro, que você não seguiu. Não fala assim, tá? Aborde o paciente de uma outra maneira, chegue com jeito. Mas não fala quem foi o X9, quem foi o dedo duro, quem foi que contou o caso. Não aponte o dedo para outros. Senão vai criar uma confusão familiar maior ainda, vai estar fazendo fofoca no meio de uma consulta onde seu papel é interligar as coisas, você vai estar separando tudo, tá? Então, nunca dedure a pessoa. Vocês podem achar, mas Paulo, isso é bobo. Não é bobo, gente. É essencial. É o que vai fazer o sucesso do seu atendimento. É isso que vai fazer diferença. Porque nutricionistas oncológicos tem diversas, com condutas técnicas que sabe, todo mundo, quem é formado em nutrição oncológica sabe da conduta técnica. Mas o que vai te diferenciar entre você, o nutricionista oncológico, e outro nutricionista oncológico é tudo isso daqui que eu tô falando. É o que me diferencia de diversos profissionais. É esse tipo de atendimento. É esse papel que você vai desempenhar na vida do seu paciente, além de só prescrever o suplemento e a dieta e falar sobre brócolis e sobre shots e sobre o suplemento. É isso. É ter... Isso que eu tô falando aqui, gente, é o ouro. É o ouro. Foi tudo que eu compilei em quase 13 anos de atendimento e vi o que de fato fazia diferença. Por que os pacientes gostavam tanto de mim? Por que eles seguiam comigo até o fim do tratamento? Quais eram os meus diferenciais? E é isso. É tudo que eu tô passando aqui pra vocês nessa live. Sobre quais são os outros papéis que eu desempenhei na vida de um paciente oncológico, além de ser apenas a nutricionista que passou a dieta ou o suplemento. É isso que vocês precisam captar, ter insights depois dessa live para poder aplicar nas condutas de vocês. Beleza? Bom, todo mundo entendendo, pessoal? Alguma dúvida? Já tem umas 3 dúvidas aqui. A gente já tá chegando lá, tá? Bom, e aí, um outro papel importante que você precisa fazer é falar como funciona o plano terapêutico do paciente. O que é o plano terapêutico? É o plano de tratamento do seu paciente. Como é que vão ser as etapas do tratamento com você, nutricionista? O que você vai fazer em cada etapa? Como é que você vai conduzir esse tratamento do paciente, da primeira consulta até o momento da alta? E lembrando que o paciente oncológico, ele pode ter alta, tá, gente? O paciente não é para ser tratado ad eterno, não. O tratamento, ele tem início, meio e fim. É porque hoje não tem paciente aqui, mas tem paciente meu aqui que sabe que eu dou alta. Tá tudo bem, tá tudo certo, passou pro tratamento, as medidas preventivas estão instaladas, estão sólidas, ele tá conseguindo seguir aquilo com solidez e permanecendo naquele objetivo por pelo menos 3 meses ou mais. Ou vocês passam as consultas, né, a cada 4, a cada 6 meses, ou você dá alta para esse paciente. O paciente não é de acompanhamento ad eterno. Essa é a minha visão, o meu papel, tá? Então, eu acho que um tratamento nutricional, um acompanhamento nutricional, ele tem início, meio e fim, e o paciente tem que saber qual é o momento que está se aproximando do fim. Ele precisa saber qual é o momento dele retornar, quais são as orientações, o que ele precisa estar ligado, quais as informações que tem que acender uma chavinha ali de alerta para que esse paciente volte para o acompanhamento nutricional. Isso chama orientações de alta. Quais as orientações de alta que eu preciso passar para esse paciente? Então, isso vai determinar o seu plano terapêutico, que é nada mais nada menos dizer como funciona o seu tratamento nutricional.
Qual a estratégia que você vai utilizar nesse primeiro momento para ajudar esse paciente nessa fase que ele está do diagnóstico, do momento que ele acabou de descobrir? Isso vai variar. Se ele começou com você antes da cirurgia, depois da cirurgia, antes da quimioterapia, após a quimioterapia, na fase da hormonoterapia, na fase da imunoterapia. Então, esse plano terapêutico, ele é personalizado de acordo com cada etapa que o paciente vai estar. E para isso, você antes precisa coletar informações básicas desse paciente, como eu sempre explico na anamnese oncológica, no questionário pré-consulta. Então, no questionário pré-consulta, que é uma das ferramentas que eu entrego dentro do curso NutriOnco na prática, você já vai saber essas informações do paciente para saber como é que você vai traçar o seu plano terapêutico para ele. Como eu falei, uma anamnese para paciente oncológico é bem diferente das outras anamneses, tá? Então, isso é o que eu entrego dentro do curso NutriOnco na prática. Então, nesse plano terapêutico, o que eu falo para o paciente? Anota em papel caneta. Qual o objetivo da estratégia abordada? Por exemplo, eu adotei uma estratégia, o paciente chegou com perda de peso e tal, com câncer de intestino, perdeu 10 quilos. Então, nesse momento agora, a nossa estratégia até a próxima consulta vai ser manutenção do peso, uma dieta anti-inflamatória, mas o principal objetivo, o principal retorno que eu quero avaliar na próxima consulta é ver se a gente conseguiu manutenção do seu peso, fazer com que você não perca mais peso na velocidade que você estava perdendo. Então isso é passar uma informação clara para o seu paciente e qual o objetivo dessa estratégia. Ou não, a minha estratégia agora, nesse primeiro momento, é reduzir a sua frequência evacuatória. Então todas as medidas, todas as condutas que eu tracei aqui, ela visa esse objetivo. O paciente tem que saber de onde ele está saindo para onde ele está indo. E até para você conseguir avaliá-lo na próxima consulta. Então, o paciente ele tinha ocorrência de 10 episódios de diarreia dia. Ele vai chegar com 2 episódios de diarreia dia. Beleza? Objetivo alcançado. A gente tem que entender que a gente não vai bloquear, fazer com que não exista nenhum efeito colateral de tratamento. A gente vai minimizar e reduzir esses efeitos colaterais para proporcionar maior qualidade de vida para esse paciente. Então, a primeira coisa em relação ao plano terapêutico é passar qual é o objetivo do tratamento com a estratégia adotada. Manejo de sintoma, manutenção do peso, melhora da composição corporal. O paciente precisa saber dessa informação, tá bom? Bom, quanto tempo o paciente vai começar a ver resultados? Anne, vai ficar salva até amanhã. A live vai ficar gravada até amanhã, tá? Quanto tempo? Então, pessoal, tem condutas que a gente demora um pouco mais a ver efeito. Tem condutas que a avaliação é subjetiva. Eu não vou ter aquele efeito palpável ali para mostrar para o paciente. Mas eu preciso falar para ele em quanto tempo ele vai começar a ter resultado. Então, olha, seguindo essa conduta aqui, eu espero que você tenha essa melhora em 5 dias, em 10 dias. A resposta é muito rápida. Se a conduta for assertiva no plano terapêutico, e é isso que a gente vai falar mais na jornada NutriOnco, com os 5 pilares para ter reconhecimento na nutrição oncológica. Um dos pilares é como traçar uma conduta assertiva para esse paciente. Então, se a sua conduta for assertiva, que eu falo que acerte ao alvo, exatamente a conduta que tem que ser feita diante do que o paciente apresentar. Se essa conduta for assertiva, o paciente tem o feedback ali em torno de dias, né? 5 dias, 10 dias no máximo, ele já vai estar te dando um feedback positivo em relação àquela estratégia adotada. Como ele vai conseguir ver os resultados, né? Como é que ele vai avaliar esse resultado? Esse resultado é um resultado subjetivo, esse resultado é um resultado mais a longo prazo. Então, por exemplo, quando a gente passa um ômega 3 para um paciente, o resultado, dependendo do objetivo desse ômega 3, o resultado ele é mais subjetivo. A gente vai ver ele ao longo do tempo, né? A gente não consegue ver um resultado ali imediato, como por exemplo, se eu faço uma dieta constipante e aí eu já consigo frear a diarreia do paciente em 5 dias, mais ou menos. Tá? Então eu preciso deixar isso claro pra ele, desse objetivo, dessa proposta que eu estou passando. Senão ele vai achar, tô tomando, não tá fazendo efeito nenhum, vou parar de tomar. Claro, ele não sabia que o resultado seria subjetivo. E aí ele abandonou o tratamento. Porque ele não sabia como é que ele deveria avaliar esse resultado. Então essa é a importância. Quem aqui fica fazendo as coisas e quando não tá achando que não tá dando resultado?
Ninguém, a gente para. Igual assim, tá com sintoma, tá tossindo, melhorou a tosse, suspende a medicação. É normal, gente, todo mundo faz isso. Então a gente precisa falar com o paciente qual o efeito esperado. Quais as próximas etapas do seu acompanhamento com esse paciente? Nesse plano terapêutico, onde a gente mostra quais as próximas etapas do tratamento, a gente vai falar, olha, agora que a gente já conseguiu frear o peso, a próxima etapa é conseguir fazer com que você ganhe força, com que melhore a sarcopenia, né? A perda de força. Então, vamos fazer atividade física e vamos tomar whey protein, HMB, creatina, enfim. Qual é a próxima etapa que você espera que esse paciente tenha ali, tá? No seu acompanhamento. E qual é a frequência das consultas? Esse plano terapêutico envolve você dizer para esse paciente qual a frequência da consulta. Isso também varia, né? Um paciente com câncer de cabeça e pescoço, está com estado nutricional mais debilitado, ele vai ter uma frequência de consulta a cada semana, a cada 15 dias, isso depende do estado nutricional dele. Já um paciente com câncer de mama, ele vai ter a sua frequência de consulta a cada 30 dias, por exemplo, né? Ou a cada ciclo de tratamento, ou a cada 2 a 3 ciclos. Então é importante o paciente saber qual a frequência, quando que ele vai voltar em você, é o compromisso que ele precisa ter com você, ele quer ter esse compromisso. Ele quer saber como vai ser a frequência das consultas dele. E você precisa passar essa informação para esse paciente. Então, todas essas respostas você consegue dar para o paciente após ter feito uma anamnese detalhada, após ter feito uma escuta ativa, após ter feito uma comunicação assertiva, após ter traçado uma excelente conduta para esse paciente, se você escutou muito bem. Então, esse é nosso papel. Fazer com que o paciente, estabelecer vínculo com o paciente, ter uma comunicação eficiente, falar com os familiares e mostrar para esse paciente qual é o plano terapêutico que a gente vai ter com ele, beleza? Bom, deixa eu ver aqui as dúvidas. Uma dúvida, cada tipo de câncer é uma dieta diferente, isso depende de como está a situação do paciente, não tem a ver com o tipo de câncer. Exatamente, Luciana. Cada tipo de câncer, não quer dizer que cada tipo de câncer tem uma conduta diferente, tá? Sim, não, é um pouco complexo responder essa pergunta se você não tem um entendimento de base. Mas isso depende sim de como está a situação do paciente, o estado nutricional. Não necessariamente 2 pacientes com câncer de intestino eu vou ter a mesma conduta para esse paciente, porque isso vai depender do estado nutricional, vai depender dos sintomas que o paciente está apresentando, vai depender do tipo de quimioterapia que esse paciente está fazendo. Então eu não vou ter uma conduta, essa conduta para câncer de intestino. Todos com câncer de intestino têm essa conduta. Não funciona assim no câncer. Então, por isso que eu explico toda a base de como funciona o câncer, de como são os tratamentos, para que você consiga personalizar isso de acordo com o tipo de paciente que você está atendendo, né? De acordo com os sintomas que o paciente está manifestando ali para você, de acordo com o tratamento que ele está fazendo, de acordo com a cirurgia que ele fez. Então, todos esses módulos a gente aborda dentro do curso do Nutrionco na prática. Tratamento, cirurgia, avaliação nutricional, pós-tratamento. Tudo isso é falado lá para que você consiga entender e personalizar e caminhar com as próprias pernas, gente. É um curso para vocês serem independentes, totalmente independentes. E não ficar dependendo de resposta de livro, nada disso. Vocês saberem bater o olho, analisar o caso do paciente e personalizar a conduta de vocês, tá? Porque cada ser humano, cada indivíduo é único. Cada um responde de uma maneira em relação ao tratamento, em relação até ao tipo de tumor. Beleza? Um câncer de rim, o tratamento é imunoterapia. Fiz uma caixinha de perguntas. Sim, imunoterapia, câncer renal, ele vai ter sintomas totalmente diferentes, né? Dependendo de qual o tratamento que o paciente está fazendo. E muitas vezes, gente, não é a primeira linha de tratamento. O paciente tem a primeira linha de tratamento, aí se o tratamento não der certo, ele vai trocar o tratamento, aí isso pode vir efeitos colaterais, ele pode fazer tratamentos diferentes, tá? Bom, vou abrir para perguntas e respostas agora. Vamos lá. É válido esperar o início do tratamento da quimioterápico se vitamina D muito baixa? Não, de maneira nenhuma. O início do tratamento ele precisa começar quando o médico determinar.
Então, a única coisa que pode adiar o início de uma quimioterapia, o início de um tratamento que o oncologista demarcou quando que tem que ser, é o estado nutricional do paciente. Se o paciente estiver muito debilitado, com peso muito baixo, muito desnutrido, muito sarcopênico, aí é negociado com o médico, com o oncologista e o nutricionista, a gente fazer uma melhora do estado nutricional desse paciente para ele começar o tratamento. Agora, a vitamina D baixa não, ele pode começar a quimioterapia, o tratamento com a vitamina D baixa tranquilamente e já começa a suplementação. Faz uma suplementação mais alta no início, depois diminui a dose, mas não é válido esperar aumentar a vitamina D para começar a quimioterapia não, tá? Bom, deixa eu responder as perguntas aqui, meu povo. Bora lá. Deixa eu ir da primeira para a segunda. Vamos lá, a Carol perguntou, você usa algum software específico para as consultas? Maravilhosa pergunta, Carol. Não uso nenhum software específico para consultas. Por quê, gente? Eu comecei atendendo pacientes oncológicos lá em 2010. 2010 não tinha software, mesmo assim, depois de 10 anos tentando ver, eu já analisei diversos softwares de cálculos de dieta para paciente oncológico e nenhum aborda as questões que eu preciso. Não tem os suplementos que eu preciso, não tem os micronutrientes, não tem as alterações para paciente oncológico. Então, o que eu criei? Eu criei ao longo desses 13 anos esqueletos de cardápio personalizados para cada tipo de dieta que o paciente precisa fazer. Então, o paciente precisa de uma dieta de baixo resíduo porque ele está com muita diarreia. Tem lá um modelinho de cardápio. O paciente precisa de uma dieta para quimioterapia. Tem lá um modelinho de cardápio. O paciente precisa de uma dieta para gastrectomia total, após cortar o estômago. Tem lá um modelinho de cardápio. O paciente precisa de uma dieta enteral mista. Ele está com dieta enteral e dieta oral. Como é que é mais ou menos o cardápio desse paciente? Tem lá o modelo. Então, dentro do curso Nutrionco na Prática, eu disponibilizo 11 modelos de cardápio para você personalizar de acordo com o seu paciente. Então, eu não utilizo nenhum software e não oriento o paciente a fazer dieta calculada, tá? A gente faz uma dieta qualitativa. Isso que te permite você entregar a dieta para o paciente oncológico logo após o final da sua consulta e não ter que levar trabalho para casa, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Então, personalizo as quantidades nesse cardápio, sim, se for necessário. Então, as quantidades são personalizadas de acordo com o paciente. Tem pacientes que precisam de quantidades personalizadas, tem pacientes que não. Geralmente, quem precisa mais de quantidades personalizadas é pacientes que estão na fase de emagrecimento, tá? Então, eu não uso nenhum software, eu utilizo os meus esqueletos de cardápio e disponibilizo. Tudo que eu disponibilizo no curso Nutrionco na Prática foi tudo que eu criei ao longo desses 13 anos atendendo pacientes com câncer e é o que eu utilizo até hoje. E super funciona, dá super certo pra mim e para várias alunas também que já testaram essa metodologia. Então, esse foi o método que eu desempenhei, que eu criei para ser mais prática, fácil e ágil de atender pacientes com câncer, tá? Então, não utilizo nenhum software. Quando o paciente é internado, você continua dando orientações nutricionais de dieta integral? Então, quando o paciente ele interna, a conduta é estritamente hospitalar. O que eu posso fazer é fazer visitas hospitalares e passar já uma orientação de alta para esse paciente até ele passar em consulta comigo. Então, o paciente ele sai do hospital, geralmente ele sai sem orientação de alta nenhuma, chegando em casa super perdido, sem saber o que ele vai fazer. E aí, nesse momento, sim, é o momento que eu atendo o paciente, dou as orientações, passo dieta integral, dou a orientação de todo como é que vai ser a conduta. Então, no hospital, se o paciente precisar, eu faço visita hospitalar e dou orientação de alta para esse paciente. Por quê? É muito chato a gente ter uma conduta, falar o que o paciente vai ter que tomar. Por exemplo, no hospital tem que tomar shot, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Só que o hospital não fornece esses alimentos para o paciente. Então, o paciente, enquanto ele está internado, ele precisa seguir a conduta hospitalar, o que tem disponível para aquele paciente atuar ali. Eu posso fazer um ajuste de uma coisa ou outra e tal, mas eu preciso ir no hospital e ver o que tem disponível naquele hospital para o paciente. E aí, sim, junto com o serviço de nutrição de lá, personalizar melhor aquele cardápio, aquele planejamento dietoterápico do paciente, escolher melhores fórmulas que eu considere, né, já que eu sou a nutricionista dele. Então, isso pode acontecer sim, tá?
Eu não posso passar uma dieta que o paciente poderia fazer em casa, num lugar que está sendo internado e toda a refeição está sendo fornecida pelo hospital. Certo, Ingrid? Respondi a sua pergunta. É um plano qualitativo, porém você utiliza fórmula de bolso e grama de proteína. Sim, é um plano qualitativo. Costumo utilizar a fórmula de bolso, sim, mas não tanto mais a grama por quilograma de proteína para esse paciente. Mas, gente, é uma metodologia que a gente não utiliza muito cálculo para absolutamente nada, assim, só para se nortear no início, tá, Osana? Então, a metodologia que eu desenhei, você consegue ajudar, consegue estruturar o paciente consegue manter o peso dele, sem você precisar ficar fazendo muitos cálculos. No início, você pode fazer o grama por quilograma de proteína ali para se nortear, mas quando você entender qual é o método, né, você fica com muito mais liberdade. Como conseguir não se envolver emocionalmente com o paciente, já que temos que estar tão presentes assim? Pessoal, então, eu tenho algumas práticas, né, que me ensinaram a não me envolver tanto com o paciente. É claro que a gente se envolve, é claro que a gente dá o nosso máximo, mas o grande segredo é você olhar como você tá ajudando aquele paciente e, assim, entregar tudo para ele naquele momento. Acabou a consulta, você saiu do seu consultório, você tem que deixar todas as histórias que você viu lá. É isso que eu aconselho você fazer. Então, tudo que você ouviu, tudo que você escutou, tudo que você presenciou com aquele paciente, você tem que deixar lá no consultório. Se você começa a levar esses pensamentos para casa, né, e começa a se envolver emocionalmente com isso, você não vai conseguir ajudar esse paciente. Se você começa a adoecer porque você está trabalhando com pacientes oncológicos, você tem que pensar que você não vai conseguir mais ajudá-lo. Se você fica doente, como é que você vai conseguir ajudá-lo? Então, você tem que estar bem psicologicamente, você tem que estar bem emocionalmente. Então, se isso pra você, Ingrid, né, é um desafio no início, procura acompanhamento psicológico, né? Procura uma terapia pra saber, para ajudar você como é que você vai lidar melhor com isso. Eu não fiz terapia em relação a isso, porque eu consegui, ao longo do tratamento, ao longo do acompanhamento, não falo que foi fácil, não falo que foi assim no início, porque não foi, tá? Tem até alguns reels no meu Instagram que falam sobre isso. Mas eu tive uma tia que teve câncer de mama, teve câncer de ovário. E aí eu comecei realmente a ficar muito abalada no início, abalada com os pacientes. Principalmente, você vai se abalar com aqueles pacientes que têm a idade mesmo que a sua, né? A idade mais próxima. Vai falar, caraca, poderia ser eu e tal, não sei o quê. Mas enfim, eu comecei a focar em como eu vou ajudar esse paciente. Enquanto eu vou ajudar ele, quanto ele tá melhor, na gratidão que ele tá tendo por mim, né? E não tentar me abalar com essas histórias. Eu saio do meu consultório, as histórias ficam lá, eu deixo as questões lá e venho pra casa e não fico pensando nisso, coisa que antes acontecia e eu comecei a ver que eu não ia conseguir ajudar esse paciente se eu começasse a ficar doente por conta das histórias dele e internalizasse isso. Então, se eu internalizasse, começasse a ficar doente e muito abalada emocionalmente, eu não ia poder viver nessa área. Eu não ia conseguir ajudá-los. Então, é sempre olhar quanto você está ajudando eles, o que você pode fazer por ele e pelos outros. E não se abalar emocionalmente com isso, tá? Vamos lá. Quanto tempo dura a sua consulta? A minha consulta, geralmente, ela dura em torno de 1h30, no máximo 2 horas. Se for uma primeira consulta. Se for consulta de retorno, a duração geralmente é de 1 hora. Porque é necessário ter essa empatia e carinho, mas também não pode atrasar a agenda. Por isso que fiquei curiosa. Então, quando você aprende a fazer essa escuta ativa, você começa a ter um ouvido mais seletivo do que é importante, que você prestou bastante atenção no que é prioridade para aquele paciente. E aí, quando acaba a fala desse paciente, você já é mais certeiro no que você precisa conduzir. O paciente oncológico, você tem que dar todas as informações que ele precisa saber, claro, com empatia e com cuidado, só que não é na primeira consulta que você vai entregar esse monte de informação para ele. Você tem que saber o momento certo para dar cada informação. E é sobre isso que a gente vai falar na jornada NutriOnco. Então, se você despejar muita informação para o paciente naquele momento e aquela não é a maior demanda dele, por exemplo,
O paciente chegou com uma queixa de diarreia e tá com esse sintoma. Você vai falar orientações sobre a diarreia, como resolver este problema. Outros problemas, mas eu vou operar daqui a 30 dias e tal. Quando ele for operar, aí a gente vai falar sobre a cirurgia. Não é nesse momento que você vai dar orientações sobre a cirurgia. Nesse momento, você vai resolver a principal queixa do paciente, resolver a diarreia. Próxima consulta, plano terapêutico. Então, na nossa próxima consulta, aí sim a gente vai falar sobre as orientações pré e pós-cirurgia. Porque senão, pessoal, é muita informação e o paciente não consegue assimilar ao mesmo tempo. Então, com isso, sim, você consegue focar, tendo uma escuta ativa, você consegue focar nos principais problemas que o paciente apresentou para você ali naquela primeira consulta ou naquela consulta do momento em questão, dar as orientações para aquilo e aí, na sua próxima consulta, você vai dar as outras orientações pertinentes àquele momento, tá? Não adianta, e é muito comum a gente ter que repetir, né? Várias vezes até a mesma orientação, porque o paciente não assimilou, tá? Então, empatia é isso. Entender, fazer uma escuta ativa e entender o que é prioridade para aquele paciente naquele momento. Beleza? Gente, eu falo tanto, mas é para vocês entenderem bem entendidinho, tá? Não ficar com dúvida nenhuma. Ruth falou aqui, curso maravilhoso, quem tiver a oportunidade. Gente, a Ruth foi uma das primeiras alunas do curso Nutri-Onco na prática, ela ainda estava na faculdade. Ruth hoje já está formada, atendendo pacientes com câncer. E atendo paciente com câncer assim que terminei o curso, fiz enquanto estava estudando. Maravilhosa! E quando a gente pode contribuir na vida dele, o sentimento vira uma felicidade pelo que doamos para ele. E Ruth, excelente! Aí, Ingrid, a Ruth já até respondeu o que eu queria falar. Quanto mais a gente contribui na vida deles, o nosso sentimento fica cada vez mais de felicidade e não de tristeza, sabe? E não de abalo emocional, porque a gente vê o quanto a gente consegue contribuir para a vida deles, beleza? Vamos lá. Impact, qual usar? Líquido pode ser usado antes da quimioterapia e durante e após. Vamos lá, gente. Impact é um suplemento imunomodulador com elevado custo para o paciente. Geralmente, esse suplemento ele é mais utilizado em períodos de pré e pós-operatório. Durante a quimioterapia, o paciente tem que precisar muito, mas condições assim muito raras, quase inutilizáveis do paciente ter que fazer a utilização do Impact durante a quimioterapia. A gente tem que levar em consideração também o poder aquisitivo do paciente antes de prescrever suplemento. E sempre orientar, independente de onde você esteja, no público, no particular. Olha, o suplemento ele tem em torno de X valor, a gente vai precisar de X caixas, ou de X latas, ou de X garrafinhas desse suplemento. É viável para você, a gente consegue, porque não adianta nada você prescrever um suplemento caríssimo que o paciente não tem poder aquisitivo para comprar e ele não vai seguir a sua conduta, né? Então, é sempre importante avaliar essa questão da condição financeira do paciente antes da prescrição de qualquer suplemento, beleza? Paciente, vitamina D 8 e sem ingerir comprimidos, porque não consegue. Pode ser em gotas e qual for? Pode ser em gotas, sim. Pode ser manipulada. E a gente já tem vitamina D líquida para paciente oncológico. Para paciente oncológico não, para geral, tá? Então é só procurar as opções de vitamina D líquida aí para esse paciente, tá? Se não usa software para consulta, como você faz os registros das consultas? Eu tenho todos os pacientes, cada paciente eu tenho uma... Gente, é meio arcaico, tá? Se vocês tiverem outra maneira que vocês preferem, mas cada paciente eu tenho uma pastinha no meu computador, onde lá eu coloco a suplementação, o plano alimentar, e aí eu vou trocando isso com o passar do tempo. Eu organizo isso tudo no meu computador, porque eu acho que também software você fica refém. Ou se você não pagar o software, acontecer alguma coisa... Enfim, eu prefiro trabalhar dessa maneira, que eu trabalho de qualquer lugar do mundo, sem software, eu consigo personalizar mais. Essa é a minha metodologia, a metodologia que eu tracei. Pra ficar super independente e deixar o meu trabalho mais ágil, prático e dinâmico. Tá, Carol? A jornada acontece em uma plataforma com aulas gravadas que posso ver conforme minha rotina. Peraí.
A jornada acontece em uma plataforma com aulas gravadas que posso ver conforme minha rotina. Tenho acesso por quanto tempo depois da compra? Vamos lá, deixa eu explicar as coisas, gente. Jornada Nutrionco é um evento gratuito e online, gratuito, não paga nada, gratuito, que vai ocorrer nos dias 4 e 5 de outubro, quarta e quinta desta semana, às 20 horas, as duas aulas. Não vai ficar salva, quem viu ao vivo viu, quem não viu perdeu, então não pretendo deixar ela salva. Então a Jornada Nutrionco é um evento gratuito e online, ao vivo, que vai ocorrer nos dias 4 e 5 de outubro, quarta e quinta, às 20 horas, no YouTube, tá? Vocês vão ter acesso do YouTube. O curso Nutrionco na prática tem as aulas gravadas na plataforma do Hotmart. As aulas ficam lá, você pode assistir quantas vezes você quiser por um período de 1 ano, na hora que você quiser, no momento que você quiser. Fora isso, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, onde a gente tem a comunidade é para tirar dúvida, compartilhar material, insights, enfim. E fora isso, a gente tem aulas com convidados ou aulas minhas ao vivo e online uma vez por mês. E também essas aulas ao vivo uma vez por mês do curso Nutrionco na prática, elas também sobem para a plataforma para quem não conseguiu assistir ao vivo, assistir ela depois, no momento que for mais confortável para vocês. E o período de acesso do curso é por 1 ano, tá? Agora tudo esclarecidinho. Esse curso é para ser usado em ambiente hospitalar. Tassiana, você consegue, com o curso Nutrionco na prática, atender pacientes hospitalares? Sim. Então, você consegue atender pacientes hospitalares, prescrever dieta enteral, fazer a rotina lá de atendimento e ainda dar orientações de alta para esse paciente. Então, o curso Nutrionco na prática, ele é um curso de formação completa para você trabalhar em consultório particular, em clínica oncológica, em casa de repouso, em hospital. Você consegue trabalhar em qualquer lugar que tem atendimentos a paciente oncológico, beleza? Quando fiz o preenchimento do formulário para o curso gratuito e não consegui receber o e-book gratuito que disponibilizou. Tassiana, como é que a gente... Deixa eu te falar. Quando vocês fazem o preenchimento do formulário para receber o e-book ele é baixado ou para a pasta do seu telefone, ou ele é baixado, se você fizer no computador, para a aba de downloads. Então é só você dar uma olhadinha lá que com certeza esse material tá lá disponível para vocês. Mas se não conseguir, faz um acesso à galera do suporte, né, no grupo do WhatsApp, que eles te enviam o e-book se você tá inscrita, tá bom? Não quero deixar que vocês fiquem sem esse material, porque esse material é incrível, tá, Tassiana? É só mandar uma mensagem lá no WhatsApp pro suporte. Uso de alimentos antioxidantes durante o período da quimio. Acha válido? Alimentos antioxidantes, com certeza, durante a quimioterapia é super válido, recomendado e indicado. O que não é indicado é o uso de suplementos antioxidantes. Então, é bem diferente uma coisa da outra. Alimentos antioxidantes, sim, durante a quimio. Suplementos antioxidantes, não, durante a quimio. Beleza? O curso será aulas gravadas ou terá um momento de tirar dúvidas? Sempre tem momento de tirar dúvidas, gente. Uma vez por mês tem momento de tirar dúvidas. E tem a nossa comunidade no WhatsApp, que é uma comunidade super viva, de uma família maravilhosa de nutrioncos, que todo mundo vai se ajudando, é uma ajudando a outra, para tirarem as dúvidas que vão aparecendo. À medida do momento que vocês perdem o medo de atender paciente oncológico, já vão para a prática, já começam a atender, podem surgir dúvidas mais emergenciais, né? E aí, para você não ter que esperar um mês para tirar dúvida nas aulas ao vivo, né? A gente tem essa comunidade no WhatsApp, que é mais rápido e mais ágil para tirar dúvida, onde todo mundo se ajuda. As nutrioncos que estão lá são maravilhosas, a gente compartilha material, tem os avisos. Então, assim, é uma comunidade preciosa, que foi uma das novidades que eu implantei esse ano no curso Nutrionco na prática, tá? Então, as aulas são gravadas e uma vez por mês a gente tem o nosso momento ao vivo.
Quando o paciente é internado, você continua dando orientações? Ah, essa já respondi. Ai, já respondi tudo, então. Perguntas respondidas. Mais perguntas, meu povo? Acho que sanamos, né? Foi. A cistite actínica provocada pelo tratamento oncológico. O que faz nessa situação? Bom, na cistite actínica, primeiramente tem alguns tratamentos que ajudam a melhorar isso, como fisioterapia pélvica e como a câmara hiperbárica também ajuda a melhorar a cistite actínica. E aí a gente vai ajudar com uma dieta anti-inflamatória para esse paciente, dependendo do caso, né? Se ele já tiver passado pelo tratamento, dependendo do tipo de tumor, talvez a utilização de uma glutamina aí, mas casos raros. Mas a cistite actínica é uma dieta anti-inflamatória e o paciente ele precisa também fazer outros procedimentos para cicatrização aí dessa inflamação provocada pelo tratamento, tá, Bernardo? Consegui responder a pergunta? Acho que sim, né? Bom, pessoal, acho que é isso. Entrou mais uma pergunta aqui. Dia 5 estarei pronta para escrever um tronco na prática. Aê! Maravilhosa, Carla! Tô esperando vocês do lado de cá, pessoal. Bom, gente, é isso. Então, aguardo vocês na quarta-feira, então amanhã, descansar todo mundo, né? Dormir cedo. Para quarta-feira, às 20 horas, a gente está ao vivo na nossa primeira aula da jornada Nutrionco, onde eu falar sobre os 5 pilares para ter reconhecimento na nutrição oncológica. Já separa papel e caneta, pelo amor de Deus, caderninho, nem papel e caneta, caderninho, porque papel depois some as folhas, quando vai procurar não acha. Caderno Nutrionco ali, para anotar todos os conhecimentos gratuitos que vocês já estão pegando aqui. E depois, quem resolver entrar para o Nutrionco na prática, vai ser um prazer receber vocês do outro lado. Então, quarta-feira, nossa aula ao vivo vai ser pelo YouTube. Para receber o link é só quem se inscreveu. Então, quem não se inscreveu, corre lá no link da bio para fazer a sua inscrição e receber o link para assistir, para estar na aula ao vivo com a gente. Entra também dentro dos grupos do WhatsApp, né? Que estão tendo para mandar as informações, mandar o link das aulas. Então, participem lá do nosso grupo do WhatsApp também para ter todas as informações, beleza? Bom, pessoal, é isso. Foi um prazer falar com vocês. Estou muito feliz com todos aqui. Vejo vocês na quarta-feira, na primeira aula da Jornada Nutrionco, às 20 horas, beleza? Beijão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.